não me libertou. Os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar. Bom dia, irmãos. Tudo bem com os irmãos? Os irmãos estão passando bem? Tudo certinho em casa? Tudo jóia? Então, vamos continuar orando ao Senhor, né? Por este momento, por este dia tão abençoado. Com certeza teremos um domingo abençoador. Com certeza. Vamos orar, vamos estar em oração, vamos estar daqui a pouco aquele almoço, né? Em famílias. Depois à noite, aguardando o que Deus tem para os nossos corações. E muito bom estar com os irmãos. Louvo a Deus pela vida de todos vocês. E como sempre, eu tenho orado pelos irmãos e os irmãos orem por mim e orem também pela minha família. Nós estamos, meus irmãos, na campanha 30 dias fazendo missões. E os motivos são orar pela obra missionária em todo o Brasil. Todo o Brasil. Então nós devemos orar, meus irmãos, pelos missionários, pelos projetos da junta, contribuir. Eu acho que o momento é esse. Nós, no segundo domingo, no domingo que vem, nós estaremos levantando a nossa oferta. Eu gostaria de contar com a participação dos irmãos. Aquilo que Deus colocar no seu coração, você vai orar a Deus, vai fazer um sacrifício de uma forma ou de outra, para contribuir com a obra missionária. Então, nós queremos realmente a participação da igreja, queremos o envolvimento da igreja nesta campanha, até porque, meus irmãos, foram 30 dias, meus irmãos, fazendo missões, orando, participando, envolvendo, mandando os cultos para os irmãos, para os amigos, irmãos de outras igrejas. Então, eu louvo a Deus por isso. A outra palavra, irmãos, que eu gostaria de dizer aos irmãos, que a Convenção Batista Fluminense está lançando na revista Palavra e Vida uma série de estudos escritos por educadoras religiosas, então, da nossa convenção. Então, são 13 estudos, cada estudo foi escrita por uma educadora religiosa. E hoje, o nosso estudo, teremos a participação da irmã Venância Vargas, com o estudo Abraão, quando na adversidade confiamos em Deus. Está baseado em Gênesis capítulo 22, de 1 a 19. Então, no próximo domingo, também nós teremos o encerramento da campanha de missões nacionais, porque Ele me amou. Divisa, nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. 1 João capítulo 4, verso de número 19. Daqui a pouco, então, a gente volta. Eu me considero filho do amor dos batistas brasileiros, porque quando meu pai faleceu, eu tinha 9 anos de idade, e eu questionava muito por que ele havia morrido. E todas as pessoas me diziam que era vontade de Deus, porque Deus que quis, e aquilo me irritava, porque para mim Deus era o culpado. Quando eu completei 13 para 14 anos de idade, a primeira igreja batista em Russas alcançou um vizinho meu, chamado Edmilson, que me convidou. Na mensagem, no finalzinho da mensagem, o pastor Isaías, que é missionário de Missões Nacionais, ele disse o seguinte: olha, Deus quer que você saiba que Ele é o seu pai, e que independente da perda que você tenha tido, Ele sempre cuidou de você. E naquele dia 9 de setembro de 2001, eu entreguei minha vida para Jesus e tive o privilégio de ser cuidado espiritualmente e também muitas vezes materialmente, porque aquela família missionária, ela me mostrou que a vida só vale a pena com Jesus. Quando chegamos à cidade de Russas, nós já éramos missionários de missões nacionais. Na realidade, nós estávamos vindo de Fortaleza para revitalizar um campo em Jaguaribe, uma cidade aqui próxima. Na volta, nós paramos em Russas e ficamos encantados
com essa cidade onde não havia um trabalho batista. Chegando aqui, na realidade, Deus colocou no nosso coração o desejo de plantar um trabalho aqui nesta cidade. Um dos grandes exemplos do relacionamento discipulador é a vida do irmão Ítalo. Ítalo se converteu aqui com 13 anos e a igreja começou a investir na vida do Ítalo. É a vida na vida. Aos 16 anos de idade eu tive o privilégio de começar um pequeno grupo no bairro que eu morava. E hoje eu entendo que aquela evangelização discipuladora é a maneira como Deus quer cuidar de nós. Ele quer que cada pessoa cuide um do outro. Então eu comecei a evangelizar, a convidar pessoas, a cuidar de pessoas. E hoje, para a glória de Deus, lá em Russas, nós temos a segunda igreja batista, que é fruto desse pequeno grupo que nós iniciamos com 16 anos de idade. E em 2014, nós chegamos aqui em Fortaleza com a missão de plantar uma igreja no bairro Jacarecanga. Existem 2.700.000 pessoas precisando de Jesus. Então, eu comecei a orar para que Deus nos direcionasse. Com a visão de igreja multiplicadora, nós começamos a trabalhar com a evangelização discipuladora, o relacionamento discipulador, indo nas casas das pessoas, não apenas oferecendo estudo bíblico, mas oferecendo a elas a oportunidade de ter um amigo, de ter alguém que possa compartilhar vida na vida, vida de Deus com elas. Estamos lá no Joaquim Távora com o projeto de jiu-jitsu e aqui no Mondubim nós temos o projeto com as crianças que fazem aula de capoeira e esporte. E hoje, para a glória de Deus, nós estamos trabalhando na plantação de 4 igrejas. Nós estamos na região norte, com a Igreja Batista em Jacarecanga. Estamos na região oeste, com a revitalização da Igreja Batista em Quitino Cunha. Estamos na região sul, aqui nesse bairro, no Mondubim, com a plantação de igreja. Temos na região leste, no bairro Ancuri, a Igreja Batista Paraíso, também com PGM. E temos no coração de Fortaleza, no Seminário Batista do Ceará, nós temos hoje um PGM funcionando lá às quintas-feiras e já temos ali os cultos da congregação aos domingos. Então nós estamos trabalhando relacionamento discipulador, oração, plantação de igreja, formação de líderes e compaixão e graça. Conheci o missionário Ítalo e foi a bênção porque na realidade o primeiro trabalho que nós fizemos foi com ele lá em Joaquim Távora. E eu me recordo que das vezes que ele me dava carona, na porta lá de casa, a gente conversava muito, ele manifestava o desejo, né, de alcançar outros locais. Hoje eu pergunto para ele, e aí missionário, como é que está? Ele disse, o jeito de NAF está bem melhor, né? E realmente assim, eu fico emocionado, porque arde o desejo de fazer algo, porque foi Deus quem colocou. As lágrimas são de alegria e de ter o privilégio de ver o agir de Deus, de ver as histórias da Bíblia saindo e acontecendo ao nosso redor. E eu creio que é só o começo. Quando eu me lembro que a família missionária chegou na minha cidade e me acolheu, quando eu lembro de tudo que Deus já fez na minha vida como cristão, na minha vida como missionário, e eu vejo a necessidade, a carência das pessoas, eu não me imagino mais a minha vida sem esse propósito. A minha razão de viver hoje é levar isso para as pessoas, para que as pessoas conheçam Jesus e saibam que Jesus transforma. E eu me alegro de ser um fruto desse amor, um fruto desse cuidado que os batistas brasileiros têm tido em pregar o Evangelho, fazendo discípulos, cuidando das pessoas. Ao Deus de Abrão, ouvai do vasto céu, Senhor, eterno.
Escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá! Você já teve alguma adversidade na sua vida? Provavelmente. E hoje nós vamos ver o que acontece quando nas adversidades confiamos em Deus. Nós vamos falar de Gênesis 22, de 1 a 19. O livro de Gênesis faz parte do Pentateuco. E teologicamente, nós vemos que durante todo o Pentateuco, Deus mostra o seu amor e a sua fidelidade ao povo de Israel, mesmo nas adversidades. Nesse texto de Gênesis 22, de 1 a 19, Deus pede o seu filho Isaac, pede a Abraão o seu filho Isaac em sacrifício. E parece um pouco controverso, porque Deus havia prometido este filho a Abraão, mesmo sem humanamente terem condições de ter esse filho, porque Sara era estéril, era idosa, Abraão também idoso, mas Deus... o sobrenatural de Deus aconteceu e Isaac nasceu. Só que agora Deus pede, aqui em Gênesis 22, de 1 a 19, ele pede o filho de Abraão em sacrifício. E Abraão segue tudo que Deus falou, ele segue, ele é obediente. E Deus então surpreende Abraão no final. Então nós vamos ver que realmente foi uma prova de fogo para Abraão, mas nós podemos tirar deste texto lições maravilhosas para adversidades que nós temos na nossa vida. E nós vamos seguir dizendo que quando na adversidade confiamos em Deus, tópico 1, reconhecemos que como seres humanos todos nós passamos por adversidades. Nós temos adversidades físicas, adversidades emocionais, espirituais. E apenas para ilustrar algumas provações, veja essas imagens. A fome.
A fome, ela aumenta no mundo e atinge aproximadamente 820 milhões de pessoas, segundo o relatório da ONU. Nós vemos também o desemprego. O desemprego no Brasil cresce e durante a pandemia chega a 13,7 milhões. Nós vemos a violência doméstica. A violência doméstica tem atingido as mulheres. De cada 3 mulheres, uma sofre violência doméstica. Nós vemos as enfermidades, são muitas as enfermidades. Estamos vivendo essa pandemia com o Covid, mas não é só essa enfermidade, existem várias enfermidades na nossa vida. E por fim, a morte, a perda, né? E nós vemos que esses sepultamentos em trincheiras nos mostram que a perda, a morte é algo que aflige profundamente o coração humano. Mas temos algo que nos faz lembrar, né? Jesus Cristo, ele nos disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Apesar dessa confiança que nós temos, que somos vencedores em Cristo, nós não temos que ter a certeza que nós não somos eliminados das adversidades, enfrentamos adversidades mesmo assim em nossas vidas. Eu lembro que quando estava conversando com um missionário de missões nacionais, ele disse que aos 9 anos de idade, ele sofreu uma grande adversidade em sua vida. Ele perdeu o seu pai. E ele ficou muito revoltado com aquela perda. Mas aos 15 anos, um amigo o convidou a ir a uma igreja evangélica. E lá o pastor estava dizendo o seguinte: Deus, o Pai, ele cuida dos nossos corações. Mesmo quando a gente tem perdas, mesmo quando você sofre uma perda muito grande, Deus cuida de você, Ele cuida do seu coração. E aquele jovem então se converteu, continuou firme na igreja e hoje é um missionário de missões nacionais. É assim na nossa vida. As provas, elas são úteis para identificarmos o nosso nível de amadurecimento espiritual. Nós amadurecemos através das provações. Nós vemos no versículo 1 do capítulo 22 que Deus prova Abraão. Então Deus traz uma prova para Abraão, porque isso faz com que ele cresça, que nós cresçamos. E eu me lembro da ilustração bíblica, da narrativa bíblica sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles sofreram uma adversidade quando foram enfrentar o rei Nabucodonosor, não aceitando adorar aquele ídolo de ouro. E eles então foram amarrados e jogados na fornalha de fogo ardente, que foi aquecida 7 vezes mais. Mas quando Nabucodonosor olhou, existiam 4 homens na fornalha, e não só aqueles 3 que foram jogados lá. E o 4º tinha uma fisionomia celestial. Deus está conosco, irmãos, em cada adversidade que nós passamos. Deus caminha conosco, Ele é nosso amigo, Ele nos ajuda, Ele nos dá força. E foi o que aconteceu com aqueles 3 rapazes. E é interessante descobrirmos o seguinte, que quando eles saíram daquela fornalha, eles não estavam queimados, mas aquelas amarras, elas foram queimadas. A roupa não estava queimada, o cabelo não tinha um cheiro de queimado, mas aquelas amarras. E muitas vezes a gente tem que pensar sobre isso, sabe? Às vezes estamos enfrentando uma adversidade, mas quando saímos dela, saímos livres, saímos mais amadurecidos, crescemos espiritualmente. Muito bem, seguindo, nós precisamos ver a diferença entre tentação e provação. A provação, ela tem um elemento de um caráter pedagógico de Deus, né? Que em sua intenção de nos fazer crescer, nos aproximar dele. Já a tentação não. A tentação, ela vem de uma natureza pecaminosa. Ela é motivada por maus desejos, inclinações e tem o propósito de nos afastar de Deus, nos afastar da nossa fé. Então há uma diferença grande nisso aí. E devemos lembrar também que às vezes temos consequências ruins pelas nossas escolhas, não é? Às vezes nós escolhemos, trocamos o justo pelo injusto, o certo pelo errado, e as consequências vêm sobre nossas vidas e nós então temos dificuldades por conta das consequências das nossas escolhas.
E há uma outra questão também. A fé, ela nem sempre dialoga com a razão. Qual seria o sentido, por exemplo, do fato de Abraão esperar 25 anos por um filho? Qual a razão de Deus dar um filho a Abraão e depois pedir para sacrificá-lo no altar como se fosse um cordeiro? Logicamente, racionalmente, não existe resposta para isso. Mas Abraão teve uma grande resposta quando seu filho perguntou: onde está o cordeiro para o holocausto? Ele disse: o cordeiro, meu filho, Deus proverá. Ele olhou com olhos da fé, e a fé, ela vai muito além da razão. Então precisamos perceber que a fé, ela nos faz olhar longe, ela faz olharmos aquilo que Deus pode fazer por nós. Bem, Abraão, quando recebeu essa prova de fogo em sua vida, ele já tinha passado por outras provações. Abraão passou pela provação quando ele foi orientado por Deus para deixar a sua família, a sua parentela. E ele foi aprovado nessa aprovação, né? Abraão, irmãos, era um ser humano como nós, com fragilidades como nós temos. Em algumas, ele não foi muito bem sucedido, mas Abraão foi um homem que com a sua vida nos deu muitas lições de obediência e fé. Bem, a primeira aprovação foi quando ele saiu do meio da sua parentela e foi para uma terra distante. A segunda aprovação foi quando, diante da fome, Abraão não foi muito bem sucedido porque ele deixou a dúvida ocupar o lugar da confiança, né? Ele foi para o Egito pedir ajuda e lá ele disse que Sara era sua irmã e não sua esposa. Ele não foi bem sucedido nessa experiência. Mas uma outra aprovação aconteceu na vida de Abraão, a aprovação da renúncia dos privilégios ou vantagens. Quando começaram a haver conflitos entre Ló, os funcionários de Ló, os funcionários de Abraão, então Abraão chamou seu sobrinho Ló e disse que eles precisavam se separar. Mas ele deixou que Ló escolhesse a terra e escolhesse tudo. E Ló olhou para a terra, achou que a terra era melhor, uma parte da terra, e escolheu aquela parte que ele achava melhor. Então Abraão abriu mão do privilégio, das vantagens, e ele foi aprovado nessa aprovação. Uma outra aprovação na vida de Abraão foi a coragem. Ele precisou resgatar o seu sobrinho Ló quando os reis guerrearam e tomaram Ló como prisioneiro. Ele foi lá com muita coragem e resgatou o seu sobrinho. Abraão, nesse momento, ele foi corajoso. Uma outra aprovação foi diante dos bens materiais. Ele disse não às riquezas de Sodoma, colocando as pessoas acima das coisas. Nesse momento precisamos parar um pouquinho, né? Nós vivemos num mundo coisificado e muitas vezes nós colocamos as coisas acima das pessoas. A gente observa às vezes que tem pais que dão tudo para os seus filhos, os melhores celulares, os melhores brinquedos, os melhores jogos, mas às vezes não dão a sua companhia, não dão a sua orientação, não dão o seu amor. Coisas não podem ocupar o lugar de pessoas. E Abraão fez isso. Abraão deu prioridade às pessoas. Uma outra aprovação foi a aprovação da paciência. Nessa ele também não foi muito bem sucedido, porque ele cedeu às pressões de Sara, tendo um filho com Agar, a escrava. Ele não soube esperar o tempo de Deus, não teve a paciência que deveria ter tido. Então ele não foi muito bem sucedido. Mas essa última aprovação, a mais dura na vida de Abraão, Abraão venceu e venceu com louvor, foi provado e aprovado. Foi essa aprovação de Gênesis 22, 1 a 19, quando Deus pede o seu filho Abraão em sacrifício. E eu pergunto para você agora, como você tem agido diante das provações? Nós todos temos provações nessa vida. Nós começamos falando sobre várias provações que nós passamos. Abraão também passou por várias provações. Algumas não foi tão bem por ser um ser humano como nós. Mas nós vamos observar como você tem sido. Responda para si essa pergunta. Em segundo lugar, quando nas provações, nas adversidades, confiamos em Deus, vencemos as provações pela obediência incondicional.
De acordo com os versículos de Gênesis 22, 3 e 4, Abraão acordou muito cedo, preparou as provisões necessárias à viagem que seria longa, que seria difícil, e ele então obedeceu a tudo que Deus falou. E no terceiro dia, já de viagem, ele avistou o Monte Moriá. Eu imagino o coração de Abraão como estava naquele momento, com certeza apertado e triste, porque ele estava se aproximando da hora do sacrifício, do momento do sacrifício do seu filho. Mas ele, em momento algum, ele murmurou, ele questionou, ele falou alguma coisa a Deus. Ele cumpriu tudo que Deus falou até o final. E nós podemos observar o seguinte, que a obediência, ela é muito importante para o Senhor. O próprio Senhor Jesus enfatizou que amigo de Deus é quem obedece. Nós temos aqui a palavra do Senhor que nós precisamos seguir. Temos tudo aqui, é só ler e obedecer. E realmente, lá em João 15,14, nós vemos: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então a obediência é importante para o Senhor, porque quando nós obedecemos ao Senhor, nós temos resultados muito bons, porque Deus quer o melhor para nós. Nós estamos vendo uma figura do povo de Israel. O povo de Israel, ele saiu do Egito com Moisés. Eles rodaram lá no deserto durante 40 anos, mas eles não conseguiram chegar na terra prometida, porque eles não foram obedientes a Deus. Então a obediência, ela precisa ser ativa em nossa vida. Abraão, ele não sabia como que o milagre ia acontecer naquela situação. Ele não sabia por que ele estava tendo tamanha provação, mas ele sabia que ele precisava obedecer a Deus. E nesta figura, nós vemos aí que a obediência a Deus, ela traz alegria, ela traz felicidade, porque Deus quer o melhor para nós. A obediência, irmãos, é fruto da adoração, de um coração adorador, um coração grato a Deus. Nós vemos que em Gênesis 28, de 5 a 8, quando Abraão chega com os seus 2 servos e seu filho Isaque, e ele fala para os servos ficarem ali. E ele diz assim: havendo adorado, voltaremos. Então, havendo adorado, a adoração para Abraão, aquele culto, aquele sacrifício, era um culto de adoração a Abraão, porque ele era um homem obediente a Deus e ele reconhecia que Deus era o dono da sua vida, da vida do seu filho, por direito de criação. E ele entendeu que se Deus estava pedindo a vida do seu filho, Deus tinha direito de fazer isso. E é interessante que Deus foi o doador daquele filho, mas a dádiva que Deus deu, Isaque, ele não tomou a prioridade na vida de Abraão. A vida de Abraão, Deus continuou na vida de Abraão, sendo a prioridade. O doador não pode perder a prioridade para a dádiva. Assim, na nossa vida, irmãos, criamos às vezes pequenos deuses. Às vezes o trabalho é um pequeno Deus, às vezes a casa é um pequeno Deus, às vezes o carro, às vezes o filho é um pequeno Deus. E esses pequenos deuses nos impedem de termos uma intimidade maior com o nosso Deus, porque muitas das vezes não encontramos tempo para orar, para falar com o Senhor, para ler a palavra do Senhor. Nós observamos na vida de Abraão que ele conversava muito com Deus, e nós precisamos também conversar com o nosso Deus. Só que muitas das vezes os pequenos deuses nos impedem de fazer isso. Pensemos, o doador, ele precisa ter prioridade sempre em nossa vida. O terceiro tópico: quando na adversidade confiamos em Deus, vencemos pela fé no Deus da provisão. A narrativa desse texto, irmãos, é uma das mais belas do Antigo Testamento. Ela nos fala da fé que leva-nos a crer no impossível. Leva-nos à fé que é maravilhosa em nossas vidas. E é interessante como nós vemos a fé que Abraão tinha imensa, até mesmo quando ele fala com os servos: havendo adorado, voltaremos. Ele não falou que ele iria voltar sozinho e ia deixar o seu filho lá.
ele diz: voltaremos, nós voltaremos. Então ele tinha certeza que Deus iria fazer alguma coisa naquela situação. Ele não sabia o que Deus ia fazer, mas ele conhecia Deus, ele sabia que Deus iria fazer algo especial naquela situação. Então, Isaac e Abraão seguiram até o local do holocausto. E Isaac então faz aquela pergunta, não é? Tão difícil, mas que Abraão respondeu pela fé. Está aí representado, né? Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: meu pai, e ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto, meu pai? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, Isaac carregando a madeira, Abraão carregando o cutelo, carregando fogo. Quer dizer, quase tudo eles tinham para o holocausto, menos o cordeiro. E Isaac sentiu que o cordeiro não estava ali, por isso fez essa pergunta. É muito interessante que realmente Abraão não deixou dúvida quanto à sua fé. Ele sabia que ele dependia de Deus. E segundo Hebreus 11:18, ele achava que Deus ressuscitaria Isaac, que o sacrifício seria todo feito, mas que Deus estaria ressuscitando no final Isaac. Mas quando eles chegaram ao local, ele amarrou Isaac, levantou o cutelo para sacrificá-lo, mas ele foi impedido pelo anjo, porque o anjo disse assim: não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus. Então Abraão viu um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos e o pegou para o sacrificar. Deus não queria que o ato fosse concluído. Deus queria realmente ver até onde iria a fé que Abraão tinha. E Abraão então teve essa experiência maravilhosa. Ele não sabia que Deus ia agir dessa forma. E Isaac, irmãos, também não sabia. Mas nós vamos ressaltar não só a fé maravilhosa de Abraão, mas também a submissão de Isaac. Isaac foi submisso às orientações do pai. Ele poderia ter gritado, ele poderia ter corrido, mas ele não fez nada disso. Ele foi submisso às orientações do pai. Assim também nós, irmãos, precisamos ser submissos à vontade de Deus em todos os momentos da nossa vida. Isaac carregou a lenha para o holocausto. Ele ficou silente, quieto quando o pai o amarrou. Isso é submissão. E nós, nas nossas adversidades, precisamos também ser submissos ao Senhor. Bem, a partir daquele momento, Abraão então chamou aquele lugar de o Senhor proverá, e até hoje é conhecido dessa forma. A provisão de Deus aconteceu na vida de Abraão e de Isaac. A provisão de Deus nunca chega atrasada. O que era menos provável para Abraão foi o que aconteceu. Ele não esperava que Deus fizesse o que fez, mas Deus realmente mandou a sua provisão. A provisão de Deus vem na hora certa. As adversidades vêm, mas a provisão do Senhor supre as nossas necessidades. Creia, confie, Ele nos acompanha o tempo todo. Não poderíamos também deixar de traçar um paralelo entre a narrativa de Isaac, essa narrativa tão bonita, mas também a história de Jesus. Jesus e Isaac são filhos amados, esperados há muito e nasceram de um fruto de um milagre. Tanto Jesus como Isaac carregaram a madeira que seria usada em seu sacrifício. Tanto Jesus como Isaac, ambos foram obedientes à orientação do Pai, mesmo que isso implicasse na sua própria morte. Abraão diz a Isaac que o sacrifício seria um cordeiro e que Deus proverá. Jesus foi identificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma maravilhosa substituição ocorrera. O Cordeiro no lugar de Isaac e Jesus em nosso lugar. Relembrando, meus irmãos, para concluir, precisamos saber que quando na adversidade confiamos em Deus,
reconhecemos que todos nós passamos por adversidades. Eu passo por adversidades, você passa por adversidades. Quando eu olho para trás, eu encontro motivos para agradecer a Deus, porque foram grandes as adversidades que eu já passei em minha vida, mas Deus, a provisão de Deus, nunca faltou na minha vida. Lembremos sempre que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Está em Romanos 8:28. Realmente, as adversidades vêm porque estamos neste mundo sujeitos a essas adversidades. Mas o Senhor é misericordioso, o Senhor tem compaixão sobre nós, Ele nos ama e Ele cuida de cada um de nós. Em segundo lugar, quando nas adversidades confiamos em Deus, vencemos as provações pela obediência incondicional. Eu preciso ser obediente cada momento em minha vida e durante as adversidades. E você também precisa ser obediente nas adversidades, porque quando nós seguimos os passos que Deus nos diz que precisamos seguir, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Novamente nós sentimos que o melhor vai acontecer na nossa vida, que as soluções, a solução do problema que você tem, ela vai surgir na sua vida, porque Deus vai dar essa solução. E em terceiro lugar, quando nas adversidades confiamos em Deus, vencemos pela fé no Deus da provisão. Nós, eu e você, precisamos ter fé. Cada momento na nossa vida, confiar no Senhor, porque o Senhor não nos deixa sozinhos, o Senhor não nos desampara, Ele caminha conosco, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece. Então que na nossa vida nós precisamos realmente confiar todos os minutos no nosso Deus, o Deus da provisão. Que Deus nos abençoe e que nós possamos aprender muito e muito com essa linda narrativa de Gênesis 22, de 1 a 19. Que Deus nos abençoe. Amém. Difícil, Senhor. Você precisa decidir. Quando chega o momento da decisão, Senhor, como escolher? Quando ouvi o filho perguntar e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaque e deitar-se sobre as pedras do altar. Perguntar e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder,
chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim. Quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir. Eu preciso ser como Abraão e tudo entregar, ser Isaac e deitar-me sobre as pedras. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar. Oh, oh. As pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim. Quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir. Eu preciso ser como Abraão e tudo entregar, ser Isaac e deitar-me sobre as pedras. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar.